Boa tarde, sétimo ano. Vamos dar mais iniciar uma aula na nossa aula de História. Nós vamos continuar falando sobre os primeiros habitantes aqui do nosso continente americano, né? Além dos incas, maias e astecas, os povos antigos ficavam nas extremas América do Sul, América do Norte, América Central, né? Se instalavam aí. Tinha também os índios, né? Os índios, e nós vamos entender como se deu essa exploração entender mais um pouco essas pessoas, esses povos que viveram, né, na terra do papagaios, aqui no Brasil, né? Os índios. Tinha mais de 4,5 milhões de habitantes, né? A população era gigantesca. Estima-se, né? Antes da chegada dos espanhóis, europeus, né? Dos europeus aqui, que no caso aqui nós, foram os portugueses, né? Chegaram aqui no nosso continente, no nosso lado, na América do Sul. Os índios, a subsistência dele era da agricultura, né? A hierarquia, o que tinha mais no topo da hierarquia era o pajé, né? Que era um importante na organização das tribos, também conhecido por xamã, espécie de feiticeiro que mediava e comunicava entre o plano dos homens e do espírito, exercia a função de curandeiro, né? Os índios tupi-guarani, chamados tapuiaí, aqueles que não falavam a sua língua e que normalmente não habitavam a faixa litorânea. O termo foi incorporado pelos conquistadores que passaram a usá-lo para dominar os grupos indígenas do interior do território. Nas aldeias não existia uma autoridade formal responsável pelo controle dos grupos. As atividades eram distribuídas entre os membros da tribo, ou seja, as mulheres serviam para o serviço doméstico, cozinhar, esses serviços, e os homens eram caçar, mas eles só tiravam a subsistência para sobreviver, né? Não exploravam. Essa função, durante as reuniões nos períodos de guerra e situação de calamidade, eram chamados de cacique ou morubixaba. Existia povos que praticavam os rituais de astropofagia. As principais vítimas desses tipos de ritual eram os inimigos de prestígio, pois esse povo acreditava na incorporação da força daquele que o atacava. O ritual também poderia significar um ato de vingança contra os inimigos. Entretanto, devemos afastar a hipótese de que esse ato ritualista fosse apenas uma atitude selvagem, pois o ato de comer carne humana não estava ligado simplesmente ao desejo de saciar a fome ou impulso instintivo. Ao contrário, tratava-se de um traço cultural carregado de manifestações simbólicas. Ou seja, o ritual deles de sacrifício humano, eles comiam, tem alguns que eram canibalistas, né? Canibalistas. Estava associada a uma simbologia que eles acreditavam que se comessem a carne do seu inimigo, eles pegariam a força do inimigo para eles, e também cultural, né? A cultura eclesiástica, quando chega, né, os portugueses aqui, vem a campanha jesuíta, que começa a doutrinar essas pessoas e acredita que eles, através disso, poderiam dominar esses índios, né? Que eles vão chamar de gentios, chamam os índios de gentios. Os cristãos, através dos ensinamentos dos jesuítas, tentavam demonstrar que existia o bem e simbolizava Deus, e o paraíso, o mal, que buscava o paraíso, e o mal representava o diabo e o inferno. A política portuguesa em relação aos índios tinha a preocupação de submeter a população nativa ao esforço da defesa e exploração de seus domínios no continente americano, transformando-os em parceiros nesse processo. Quando a convivência deixou de apresentar um resultado satisfatório, a partir do meado do século XVI, as tensões e os conflitos entre os conquistadores e os indígenas aumentaram. A possibilidade de parceria entre europeus e nativos acabou, assim anulado pela perspectiva de colonização dominadora. Já não conseguiu mais dominar, né? Os portugueses procuraram dominar os índios através da guerra justa, que se configurava numa luta
contra o grupo que não aceitava a conquista portuguesa e resistia à catequese. Os índios aprisionados nessa guerra podiam ser escravizados com autorização do rei. Nesse processo de colonização, o índio se submetia à resistência à dominação. No plano cultural, a dominação se deu pela imposição da cultura europeia, principalmente através da religião. Os padres jesuítas, em suas missões, exploravam o trabalho indígena em troca de catequese. Muitos indígenas optaram por fugir para a região cada vez mais distantes dos núcleos formados pelos colonizadores. Entre esses grupos, o mais numeroso parecia ter sido o dos Tupinambás. Após a chegada dos portugueses, em 1500, milhares deles retiraram-se do litoral, procurando na Amazônia o que chamavam de terra sem males. Com o passar dos anos, os portugueses perceberam que a mão de obra indígena não era lucrativa, haja vista que o número de lugares para o interior. A solução econômica encontrada foi a substituição gradual e progressiva da mão de obra indígena pela África. O escravo africano gerou muito lucro para a coroa e para os traficantes de escravos. Eu vou ler aqui um pedaço para vocês entenderem melhor. A primeira, havia duas maneiras de se obter escravos indígenas. A primeira era através da guerra justa, a segunda era o resgate de prisioneiros do Tupinambás, que seriam sacrificados em rituais astrofágicos. Então, por persuasão dos jesuítas, no lugar de serem devorados, os prisioneiros eram vendidos para os portugueses. As bandeiras organizadas pelos paulistas entravam pelos sertões para capturar os índios, seja aqueles resistentes ou prisioneiros, mas havia situações que os bandeirantes atacavam aldeias de índio aliado com a finalidade de escravizá-lo. A coroa portuguesa, por meio das leis, procurou coabir o cativeiro ilegal, porém os colonizadores desobedeciam às proibições. Nos anos de 1755 e 1757, o Estado português aboliu definitivamente a escravidão indígena, concedendo aos índios aliados a sua liberdade, posse da terra e direito enquanto vassalos. A terra sem males, e foi na Amazônia, né? É um mito profético atribuído aos índios Tupi-Guarani na época do Brasil colonial, originado das tradições orais dos povos indígenas do litoral brasileiro e traduzindo intérprete pela ótica catequese dos jesuítas. Os índios acreditam que a terra sem males não havia morte nem doença, além da abundância da caça e mel. Cabia aos caribás um xamã e profeta, anunciando quando e onde estava a terra prometida dos Tupi. Esse mito ganhou mais força no século XVI, quando a escravidão e a catequese estavam mais intensas. Ao mesmo tempo em que procuravam por ela, os índios fugiam dos colonos. O Tupi migraram para o sertão nordestino em direção ao norte, alcançando Maranhão e Amazônia, pois eles acreditavam que essa terra estava localizada no interior bem distante do litoral. Na Bahia, no século XVI, ocorreu uma rebelião indígena chamada de Santidade de Jaguaribe, que mesclava elementos do catolicismo romano com a crença dos índios tupis, principalmente a crença da terra sem mar. Hoje vamos ver os índios nas perspectiva mais atualizada, né? Hoje nós sabemos que tem o que é indígena. Para os povos indígenas, a terra é muito mais do que simples para eles, para os indígenas. A terra é muito mais do que só uma subsistência. Ela representa o suporte da vida social e está diretamente ligada ao sistema de crença e conhecimento, não apenas um recurso natural tão importante. Hoje nós já sabemos que tem a demarcação de terra para os índios, né? Tem um movimento chamado, que dá os direitos, garante os direitos, que é a FUNAI, Fundação Nacional, que é a FUNAI, né? Que é a FUNAI, a Fundação Nacional dos Índios, né? E por que demarcar? Demarcação é a delimitação, né? Para explicar o limite do território tradicionalmente ocupado pelos povos indígenas. É dever da União Federal que busca, com a demarcação das terras indígenas, resgatar uma dívida histórica com os
com os primeiros habitantes dessa terra. B, proporcionar as condições fundamentais para a sobrevivência física e cultural desse povo, né? C, preservar a diversidade da cultura brasileira, sempre que uma comunidade indígena possui direitos sobre uma determinada área, o poder público terá a atribuição de identificá-la e de delimitá-la, de realizar a demarcação física dos limites, de registrá-la em cartório de registro imóvel e protegê-la, né? A importância da demarcação. Sabe-se que assegurar o direito à terra para os índios significa não só assegurar sua subsistência, mas também garantir o espaço cultural e necessária atualização em tradições daqui do Brasil. Outros aspectos a ser mencionado é que está em evidência nos dias atuais é o fato de que a defesa dos territórios indígenas não garante a preservação de um gigantesco patrimônio biológico e do conhecimento milenar, detido pela população indígena a respeito do patrimônio. A situação hoje é atual. No final da década de 1970, a questão indígena passou a ser um tema relevante, né? No âmbito da sociedade civil, paralelamente, os índios iniciaram os primeiros movimentos de organização própria em busca da defesa de seus direitos. Diversas organizações indígenas, entidades de defesa de direitos, provavelmente debatem visando assegurar a demarcação das terras dos índios e realizando reflexão crítica sobre a política e integração. Ao mesmo tempo em que este se organiza politicamente no sentido de defesa dos seus direitos, a posse das suas terras indígenas, passou a ser debatida as bases de uma nova política indigenista, fundamentada ao respeito às formas próprias de organização social dos povos indígenas. Hoje nós sabemos que tem índio até na faculdade, UFC, tem essas cotas que dão direito a esses índios, tem o direito, né, da demarcação dele, da linguagem deles também, de poder eles falar, ter uma escola que tenha essa linguagem dele, para eles não perder culturalmente esse sentido, né, da linguagem. E também da demarcação de terra para dar subsistência dele. Ou seja, hoje em dia, na situação atual do índio é bem favorável para eles, porque os portugueses, a história tem uma dívida com os indígenas, né? Não basta só demarcar. A medida visando a proteção das terras e concluir esse processo são necessárias. Outras ações visando também a prevenção contra sanais situações de exploração econômicas e reintegração de posse de território pelos índios. Além disso, existem as questões que envolvem a proteção dos bens culturais e que se refere à valorização da identidade étnica, sem o que não é possível assegurar a cidadania para os índios. É preciso, depois da demarcação, garantir as terras, assegurar para que cada povo ou comunidade habite uma terra indígena, um processo próprio de desenvolvimento adequado à realidade alheia deles, desse povo ou comunidade. Quanto ao dever do Estado, ele tem a função de facilitar, fomentar e possibilitar que esta torne-se uma realidade constituindo entre este o grande desafio que a FUNAI hoje tem pela frente. Bom, gente, nossa aula de história vai ser essa. Eu vou mandar a correção, certo? Da atividade da página 95, né? E vocês vão fazer a atividade na 96, 97, 98 e 99. Até a próxima aula da geografia, né?